Cara, em muitas adaptações que são feitas, né, tanto para o cinema, em filmes ou até mesmo em séries, muitas vezes referente a livros, não são adaptadas 100%, talvez por não se encaixar, né, no filme ou série que está sendo adaptada. E já que estamos falando de It, não é mesmo? O Maturin é um ótimo exemplo disso, tá? Ele é tipo não é uma tartaruga gigante, mas mais ou menos isso, tá? Ele é como se fosse um irmão do It, tá? Que tem forças equivalentes aos dele e até mesmo superior, tá? E o porquê de eu dar o exemplo dele? Porque ele, no final, né, na última luta, na primeira luta, né, dos otários lá, contra o Pennywise, ele acabou ajudando os garotos a realmente conseguir superar o próprio Pennywise e derrotá-lo, né? Mas no livro existe outra coisa que também não foi mostrada para o cinema, que é realmente perturbadora, cara. Realmente mexe muito com a gente quando você descobre isso. E sim, eu estou falando do final, né, que seria mais ou menos do capítulo 1, é o que acontece no final do primeiro filme, que não foi levado aos cinemas. E cara, se prepara porque ó, é de arrepiar o tanto que o roteirista deve ter ficado doido para fazer um final desses. Então vem entender tudo o que aconteceu com a Beverly e o grupo dos otários nesse final comigo agora. Então bora lá! Bem-vindo ao Clube dos Otários, babaca! E fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui. Cara, o livro, ele em si é muito bom, tá? Ele é rico, ele tem muito mais detalhes do que o próprio filme. Mas como eu disse, tem algumas outras coisas fora essa que também, mano, a maioria dos leitores ficaram meio que indignados, digamos assim, quando chegaram nessas partes. Então você vai entender tudo isso agora. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você gosta de It, a Coisa, desse universo que saiu um trailer da série nova. E cara, vai ser incrível. O final detalhado. E eu falo pra vocês, ainda bem que esse final não foi pro corte final do filme, ou talvez nem tenha sido cogitado para ir, tá? Muito bom, inclusive, uma ótima escolha. Mas até lá acontece tudo igual. Todos os otários ali, o grupo inteiro, eles se planejam e vão até aquela casa mal assombrada onde tá a entrada do esgoto principal, né? Onde eles realmente conseguem chegar até o Pennywise e enfrentá-lo. E cara, acontece igualzinho, a Beverly tinha sido capturada, né, fica presa lá pelo negócio das luzes da morte, né, realmente começa a flutuar ali, né, por causa dela enxergar as luzes da morte, exatamente como várias crianças estavam flutuando já ali, e todos os garotos chegam lá para salvar ela e realmente deter o Pennywise, né, de uma vez por todas. E um detalhe aqui pro beijo do Ben, né, mano, na Beverly, totalmente nada a ver. Eu sempre dou risada com a cara do Mike, que ele fica assim, ó, olhando pro Ben e fala, mano, o que é isso? Ainda bem que deu certo, né? Porque se não dá, ia ser uma vergonha alheia danada ali. E todos começam a meio que enfrentar o Pennywise, ele começa a atacar todas as crianças, se transformando nos maiores medos de cada uma delas e atacando meio que individualmente cada uma, né? Por exemplo, ele vai atacar o Stan e se transforma naquela mulher torta, né? Lá que assusta ela. Ele vai atacar o Ed, ele se transforma naquele leproso e por aí vai, sabe? Então as crianças começam meio que a perder o medo, tá? Mas isso muda de chave mesmo, elas perdem realmente todo o medo quando o Bill é capturado, não é isso daí no filme, tá? No livro tem pouquíssimas mudanças, mas não é tão relevante assim. O Bill é capturado ali e o Rich, ele acaba pegando aquele taco de beisebol e vai pra cima do Pennywise, tá? Aí todas as crianças perdem completamente o medo dele ali e realmente começam a xingar ele, começam a fazer bullying, né, com o Pennywise, como a galera tem costume de falar, e isso realmente enfraqueceu a peste do palhaço de uma maneira que ele foi derrotado ali por todas as crianças, tá? Tanto que no final ele acaba descendo para aquela parte final do esgoto, né, onde foi realmente onde ele caiu quando ele chegou na Terra. E ele acaba descendo lá pra baixo e acaba adormecendo, né, por mais 27 anos. E assim, ele voltaria só no capítulo 2. E bom, aí, nessa brincadeira que as coisas começam a mudar agora no livro e na série, no filme, tá? No capítulo 1. Nesse momento, no filme, as crianças conseguem sair do esgoto, né? Elas vão lá, tá o sol, tá um clima bem bonito, todo mundo em paz. E eles acabam fazendo uma promessa para o Bill, né? Por conta dele ter perdido o seu irmão, o George.
E eles fazem uma promessa, ó, não vamos deixar isso acontecer mais com nenhuma criança. Se a coisa um dia voltar, nós voltaremos. E eles fazem um pacto de sangue ali pra afirmar mesmo esse acordo, assim, e essa luta contra eles, tá? E até aí, tranquilo, né? Depois cada um começa a ir embora, se separa um grupo, e no final fica apenas o Bill e a Beverly, né? Onde ele acaba dando um beijo nela quando ela já está indo embora. Até aí, tranquilo, terminou o filme, pô, todo mundo gostou desse final, tá? Um final realmente, pô, legal ali, final feliz e tudo mais. Mas no livro, cara, não foi exatamente assim, tá? Então vamos voltar para a parte do esgoto. Logo após de eles conseguirem fazer o Pennywise e dar uma hibernadinha de novo por mais 27 anos, todas as 7 crianças ali, né, acabam ficando presos lá dentro do esgoto. Realmente, eles não conseguem sair, tá? Então, numa pira, numa paranoia, achando muito por conta do seu pai abusivo da Beverly, tá? Ela acaba tendo um estralo assim na mente dela. O que ela faria para manter todos eles juntos para que eles conseguissem sair do esgoto, né? Já que tá muito escuro, eles não estavam enxergando nada, nem um palmo à frente. E o que foi essa ideia que é tão perturbadora assim? Eles simplesmente, coisarem todas as crianças juntos, de uma vez só. Sim, exatamente isso. Eles fizeram isso lá, eles acabaram coisando realmente os 6 meninos com a Beverly, tá? E, cara, o escritor, mano, o Stephen King, ele realmente, sei lá, mano, na minha opinião, ele endoidou geral pra fazer um bagulho desse. Mas, tudo bem, continuando a história, depois de coisar exatamente com um por um do grupo, tá? Exatamente os 6 meninos fazem lá, aí eles conseguem realmente sair de dentro dos túneis lá do esgoto e vão lá pra fora e a mesma coisa, fazem um pacto de sangue, se um dia a coisa voltar, eles voltariam e tudo mais. Mas, mano, essa cena gerou uma repercussão enorme, tipo assim, muito depois do filme, tá? Que foi lançado, porque daí a obra dele realmente cresceu, tomou uma proporção enorme, tá? O livro. E todo mundo achou estranho. Então, tipo, por quê? Isso, sabe? Tipo, não tem noção. Então vamos ver o que o próprio Stephen King falou referente a essa cena, tá? Muito depois do primeiro filme ser lançado e ele ser perguntado, né? Pô, Stephen, pra que isso, meu irmão? Com as crianças. Vamos nessa. O que o criador falou. E é claro que esse final ele é realmente muito estranho, para dizer o mínimo, tá? E eu já adianto aqui pra vocês que não é uma coisa só de estranho que esse livro tem. Ele tem algumas outras coisas que se remetem muito a isso, tá? Envolvendo o pai da Beverly naquele momento lá, logo depois de espirrar sangue na cara dela demais, entendeu? Então realmente passa muita coisa ainda que é pior. Se um dia vocês quiserem, comenta aqui que eu trago todos os momentos perturbadores que o livro trouxe pra gente que o filme não adaptou, né? Graças a Deus, alguns deles, né, velho? E bom, continuando, né, isso é porque isso é tão perturbador assim, né? Afinal, a história do livro, ela se trata de crianças, tá? Por mais que o livro seja feito para adultos, para pessoas jovens, mas quase adultos lerem ali, realmente é algo bem perturbador. Esse negócio, porque é feito com crianças. No livro ainda é pior, porque no livro as crianças lá, elas têm cerca de 11 a 12 anos de idade, cara. No filme ele já tem 13, 14. Mas mesmo assim não passa pano, tá, sabe? Seria esquisito da mesma forma, tá? Mas já eu dou minha opinião sobre isso aí, viu? Então vamos ver aqui, ó, quando ele foi perguntado sobre essa tal cena, né, que aconteceu no livro e tudo mais, o que o próprio Stephen King falou, abre aspas... Eu realmente não pensei no aspecto sexual da citação. Intuitivamente, os perdedores sabiam que tinham que ficar juntos novamente. O ato sexual conecta a infância com a idade adulta. É outra versão do túnel de vidro que conecta o conhecimento das crianças com os dos adultos. Os tempos mudaram desde que eu escrevi essa cena, e agora há mais sensibilidade para essas ideias. E ele completa, né, em uma outra entrevista que ele deu também depois de um tempinho após essa, tá? Vamos lá, abre aspas de novo. Gostaria de acrescentar que é fascinante o fato de haver muito mais comentários sobre uma simples cena de sexo e tão pouco sobre os vários assassinatos de criança. Isso deve significar alguma coisa, mas não tenho certeza do que. E cara, eu até entendi o que ele quis dizer nessa última fala dele aqui.
mas não encaixou muito bem pra mim não, tá? Então vamos lá, a minha opinião. Primeiro, a história em si, tanto do livro quanto dos filmes, é realmente uma história muito boa, cara. O universo de Pennywise, de It, a coisa, é realmente rico demais, ele tem muita coisa boa ali. Mas tem muitas coisas que se passam, tá? E primeiro, já pra começar falando da primeira fala dele ali, eu não acho que isso daí se conecte, tá? A infância com a idade adulta não se passa dessa forma, ainda mais com 11, 14 anos de idade, entendeu? Não, pra mim não encaixa legal dessa forma. Pra mim o filme retrata, já que você quer retratar com nem um ato sexual, eu diria, mas tipo uma afeição entre duas pessoas, eu acho que o filme retrata isso melhor ainda, porque eles estão na idade daquilo, tipo, querendo ou não, o Bill já tava gostando ali da Beverly, a Beverly realmente demonstrou alguns sentimentos pelo Bill, pelo Ben também, mas, bom, isso é pra outra história, mas no final eles acabaram se beijando ali, pô, pra mim encerrou legal, entendeu? Já que é pra ter um contexto entre essas duas pessoas que teriam assim, e só os dois, né? Ela não beijou a roda inteira dos meninos também, né, velho? Porque assim acaba mantendo a inocência da criança, tá? Do pré-adolescente, do adolescente ali em questão, sabe? E outra coisa que ele fala, né, também ali em cima, que ele não pensou nos atos de sexo ali dessa forma, tanto assim, não. Foi apenas pra reconectar as crianças. E eu acho que não. Ele pensou sim, porque, cara, eu juro pra vocês, se vocês forem ler o livro, essa parte em específico, que eu tive que ler pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, mano, é inacreditável o tanto de detalhe que ele dá, tá? Nessa cena. Mano, essa cena tem várias páginas, várias linhas dele detalhando exatamente cada um passando e ficando com a Beverly ali. Então, mano, realmente ele quis demonstrar isso, ele meteu o louco ali, ele falou, não, eu não queria. Queria sim, porque, pô, imagina se ele quisesse, então, ele ia fazer um livro inteiro só sobre isso, tá ligado? Então, realmente, pra mim, ele acabou se passando um pouco nessa parte. Outra coisa que eu iria comentar aqui já também é referente à segunda fala dele, né, na segunda entrevista, onde ele comenta sobre que tem muita mais pessoas se importando com o fato das crianças terem feito sexo ali, do que várias crianças terem sido mortas pelo próprio Pennywise. E, cara, pra mim, isso é muito diferente, tá ligado? Tipo, o Pennywise, ele é uma entidade cósmica ali e tudo mais, que foi criada, que se alimenta do medo das crianças, e crianças normalmente têm mais medo que adultos mesmo, normal, e isso acaba, realmente faz sentido pra obra, tá ligado? Mas quando a gente para pra pensar na cena do sexo das crianças, ela não conecta, cara, não faz sentido, mano. O Pennywise, ele encaixa, porque ele é uma mitologia da obra em si, sabe? Tipo, desse monstro que se alimenta do medo e das crianças também, tá? Isso acaba encaixando legal. Mas o fato das crianças fazerem sexo pra se manter unidas, isso não fecha, cara, isso não faz sentido. Se tirar essa parte do roteiro inteira, não faz falta nenhum. Tanto que foi exatamente o que o filme fez. Ele apenas excluiu isso da existência e pronto, e acabou. Tá ligado? Tipo, fez muito mais sentido, deixou o filme muito melhor, sabe? Do que o contexto da história ficou melhor. Pô, não faz sentido. Eu juro pra vocês, isso daí não fecha, cara. A Beverly fazer sexo com todas essas outras crianças ali, porra, meu irmão. Foi muito melhor o final do filme. E como eu disse, ele acabou dando as explicações, né, em alguma dessas entrevistas, bem fuleiras, bem mais ou menos, tá? E é realmente um dos finais mais perturbadores que eu já vi, assim, realmente, cara. Ele pega, se pá, até mais que o final do O Nevoeiro, tá? De estranheza, da gente estranhar realmente, tá? O final do filme. Mas, bom, pra resumir, eu gostei muito mais da adaptação que o filme fez do que a história original nesse conceito do final, tá? Mas agora eu quero saber a opinião de todos vocês. Vocês acham que o filme fez bem em tirar essa parte toda da adaptação, né, da história de fato e fazer do jeito que fez, ou você queria que tivesse trazido realmente a história real, o que aconteceu mesmo ali de fato que o Stephen King trouxe? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar lendo todas e deixa no coraçãozinho em todos que eu gostar, é claro, tá? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você gosta de It, a Coisa, Pennywise, assim como eu, que tem esse universo rico, tem seus defeitinhos, esse é um que eu considero, sim, mas a obra em si é muito boa, cara. Assista os outros vídeos que estão aparecendo aqui pra vocês agora e valeu, falou!